Muito bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer receber vocês aqui na Escola do Legislativo. Eu me chamo Adriana Mota, sou subdiretora-geral aqui da Escola do Legislativo. Essa escola que, no ano de 2026, completa 25 anos de atividades ininterruptas, promovendo a educação legislativa, que é justamente a qualificação dos profissionais aqui da Assembleia Legislativa, mas também profissionais do Executivo, do Judiciário, das câmaras municipais, dos municípios, conselheiros, a sociedade civil em geral, para que a gente possa, a partir da produção de leis, das audiências públicas, dos projetos de resolução, entregar melhores políticas públicas para a sociedade fluminense. Esse é o papel da escola, qualificar aquilo que é produzido na Assembleia Legislativa. E, nesse sentido, é uma alegria para nós receber cada uma aqui. Quero muito agradecer aos parceiros da TV Alerj, pessoal do Departamento de Som, outros colegas aqui de setores da Alerj que estão presentes, mas, em particular, o mandato do deputado Munir, que é nosso parceiro já há bastante tempo. Já tivemos outras atividades conjuntas. E agradecer também o pessoal da comissão que o deputado preside, que é a comissão que trata de assuntos relativos a crianças, adolescentes, idosos, e que é uma comissão que vem junto com o deputado, né, promovendo essa atividade aqui com a parceria da escola. Essa é uma atividade para nós também bastante emblemática, né, que é uma atividade que tem a ver com a produção de conhecimento e, principalmente, com espalhar esse conhecimento, né, falar sobre o anti-idadismo, que é uma questão importante para a sociedade. Aqui na escola, eu costumo brincar com as pessoas que nós somos uma escola que não é para criança. Nós somos uma escola para pessoas adultas, né? Pessoas que já estão trabalhando. Apesar de aqui a gente ter 80 alunos de pré-vestibular, esses alunos de pré-vestibular eles também são alunos de várias idades. Nós temos alunos aqui que vão fazer o pré-vestibular, que vão cursar o pré-vestibular, já começaram, né? E que não são adolescentes, não são jovens, são pessoas adultas, alguns idosos que estão buscando uma nova oportunidade. E eu acho muito bacana a gente poder acolher aqui na escola quem quer estudar. Sejam os profissionais da casa ou de fora, sejam pessoas jovens, sejam pessoas idosas, aqui tem lugar para todos, para todas, para a gente desenvolver o nosso potencial, né? Então, eu fico muito feliz, nos 25 anos da escola, de receber mais essa atividade e já quero convidar o deputado Munir para presidir aqui a nossa mesa de honra. Por favor, deputado, a casa é sua. Fique à vontade. Vou entregar o meu microfone para o senhor, deixar aqui também o nosso cartazinho. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Para mim é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã histórica, né? Não só para a Alerj, mas para o estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria aqui primeiro agradecer a Adriana. Obrigado por mais uma vez ser parceira da comissão da criança, adolescente, da pessoa idosa. Nosso mandato como deputado é parceiro, mas a comissão, sem dúvida alguma, cada dia que passa, estreita mais a nossa parceria, e graças a você e toda a sua equipe. Então, mais uma vez, obrigado por essa parceria. Primeiramente, eu vou compor essa mesa aqui de autoridades, né? Eu queria convidar aqui, vou ter a honra de convidar para ficar ao meu lado aqui, o doutor Alexandre Kalash. Estava conversando lá no nosso gabinete com o doutor Alexandre Kalash e descobrimos várias coisas em comuns que nós temos, além de trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Nossos pais, né, minha mãe e o pai dele, nasceu na Síria.
Então, nós somos filhos de sírios. Então, isso já é um grande começo de amizade. Não fala pro Trump, não, viu? Não! Senão é um perigo falar para o Trump isso. Queria também convidar para essa mesa aqui a minha amiga Cristina Abdala, minha líder em viagens internacionais. E Brima também. Aqui só tem Brima. A única brasileira raiz está vindo aí, que é a minha conterrânea de Volta Redonda, minha amiga Daniele Freire, por favor. Antes de começar, eu vou fazer a minha auto-apresentação sem o microfone. Eu estou vestido de calça cinza, camisa preta, paletó cinza, uso óculos, para ler, eu tiro o óculos para ler de perto, e cabelo preto sem pintar, que é importante, sempre falo isso. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Aqui em especial também a presença do Luiz Carlos, diretor do Grupo Supera de São Paulo. Roseli Reis, nossa presidente do CEDEP. Larissa Garcês, subsecretária de Assistência Social de Volta Redonda, obrigado pela presença. Sandra Rabelo, coordenadora da Universidade da UERJ, obrigado. Senhora Andréia Batista Correia, coordenadora do SEGES Rio de Janeiro. Está aqui a Ana, assessora parlamentar, representando aqui a nossa deputada de Tiaju. Tiaju é vice-presidente da Comissão da Criança, Adolescente e da Pessoa Idosa. Meu amigo, meu parceiro, defensor público, doutor Valmeri, obrigado pela presença. Sandra Rabelo, já falei, né, Sandra? Já. Viu? Entre outras autoridades, nós vamos estar falando daqui a pouco. Porque ela vale por 2. Vale por 2. Ela realmente, mil e uma utilidade. Mais uma vez, obrigado pela presença de todas e todos. A partir desse momento, declaro aberta essa sessão solene em que teremos o lançamento do manual Antidadismo no Estado do Rio de Janeiro, escrito pelo coletivo Velhice Cidadãs. Para nós, é por isso que eu falei que é um momento histórico, que esse manual ainda não foi lançado no Rio de Janeiro, e a nossa escola, a LERJ, tem o prazer de estar recebendo esse lançamento. Hoje seremos contemplados também com a palestra magna proferida pelo doutor, professor, mestre Alexandre Kalash. Teremos as falas com a historiadora, gerontóloga, especialista em cuidados paliativos, Cristina Abdala, e com a coordenadora do Centro Dia para Pessoas Idosas com Alzheimer de Volta Redonda, a psicóloga Daniele Freire. É uma honra estar aqui com todos vocês para tratar de um tema tão urgente, muitas vezes silencioso, mas profundamente injusto. O idadismo, que se manifesta quando a pessoa idosa é tratada como incapaz, quando sua opinião é desconsiderada, quando seu acesso ao trabalho, à saúde de qualidade e à participação social é negado ou limitado. A nossa sociedade ainda exclui e desvaloriza pessoas apenas por terem mais anos de vida, que é um absurdo, né? Combater o idadismo é defender a dignidade humana, é respeitar quem ajudou a construir o presente que hoje vivemos. Envelhecer não pode
jamais ser sinônimo de exclusão. Pelo contrário, envelhecer deve ser reconhecido como uma conquista, resultado de uma trajetória de vida, de trabalho, de contribuição e de construção da sociedade que hoje temos. Nesse contexto, o manual Antidadismo surge como uma ferramenta essencial. Mais do que um material informativo, ele representa um instrumento de conscientização, de educação e de transformação social. É um guia que nos convida a refletir, a rever práticas e, principalmente, a agir. Desculpa. Eu, enquanto presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa desta Casa, reafirmo meu compromisso com políticas públicas que promovam o envelhecimento ativo, o respeito intergeracional, assegurar que os direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa sejam efetivamente respeitados e aplicados. E isso só será possível com a informação, sensibilização e ação conjunta. Hoje, temos o objetivo de, para além de orientar e informar, provocar reflexões, ajudando a identificar práticas discriminatórias e a substituí-las por ações pautadas no respeito, na dignidade e na valorização da pessoa idosa. Que esse manual chegue às escolas, aos equipamentos de assistência social, à unidade de saúde e a todo espaço onde seja possível promover uma cultura de respeito. Que ele seja instrumento de mudança de comportamento, de quebra de preconceitos e de valorização da pessoa idosa. Finalizo reafirmando que combater o ruidadismo é defender o presente e o futuro de todos nós, pois envelhecer é um direito e deve ser vivido com dignidade, respeito e cidadania. Muito obrigado. Nesse momento, eu vou convidar agora a gerente de cuidados e consultora em envelhecimento e moradia assistida da Fundação Leão 13, professora e pós-graduada em gerontologia. Essa mulher não é mole, não. Coordenadora regional em iniciativas nacionais de qualificação do cuidado a idosos. Fundadora e consultora de organizações voltadas à área, com atuação internacional e participação em entidades de referência. Membro consultor da Comissão de Atendimento da Pessoa Idosa, OAB, minha amiga, minha parceira, Cristina Abdala. Aí. Olá, bom dia a todos. É uma honra enorme essa mesa, como o deputado falou, é uma mesa histórica, né? Então, eu agradeço demais à comissão, à ELERJ, por estar aqui na presença do professor Kalash, que tantas matas vem desbravando, né? Inaugural em tantas discussões. Então, muito obrigada, professor. Por sua causa estamos aqui, literalmente e historicamente, né? Dani, né, é um orgulho. Então, gente, é para ficar, né, metida estar aqui. Então, eu queria pedir para colocar a apresentação. Eu queria falar um pouquinho baseado aqui nos slides. Conseguem? Opa, só rápido. Então, gente, eu vou ficar aqui de corde virada um pouquinho para acompanhando. Então, gente, somos todos velhos, né? Tudo que a gente está falando hoje aqui, a gente está falando tendo como referência, tendo como pano de fundo o pequeno manual antidadista, né? Aí, Você sabe? vamos ver, vamos ver.
Vamos tentar. Obrigada. É aqui? É na primeira? Tá bom, obrigada. Vamos fazer um teste. Então, gente, né, é a partir daqui. Tudo que a gente estiver falando nessa mesa hoje, o convite é esse, que a gente fale com esta leitura, né, anti-idadista nas nossas falas, nos nossos pensamentos, para quem sabe, né, a gente vai fazendo esse exercício, que é um exercício de todo dia, né, para que a gente deixe de ser idadista, porque somos todos velhos, né? Se eu sou velha, se eu tenho um pai, uma mãe, um vizinho, né? Se eu ficarei velha, com sorte, né? Então, somos todos, porque somos uma sociedade longeva, e a gente precisa acreditar nisso, né? E praticar isso, né? Então, o cuidado, né, eu queria conversar hoje com vocês aqui, trazendo o cuidado como política de combate ao idadismo. Como diz o nosso querido professor Kalash, não basta não ser idadista, é preciso ser anti-idadista. Isso faz uma diferença enorme nas nossas práticas, né? Sair do discurso e ir para a prática, porque é uma prática difícil, né? Ele é um dos ismos, eu costumo dizer que os ismos andam juntos, mas ele é um ismo muito naturalizado, né? A gente está aí o tempo inteiro praticando ele, né? Então, se o idadismo é estrutural, e é o que a gente está falando, assim como outros ismos, a resposta também precisa ser estrutural. A gente não pode, né, tratá-lo de outra forma, a não ser de forma estrutural também. E a gente tem que lembrar que o cuidado ele não é um evento, nunca foi, e muito menos agora, né? Ele é um sistema, ele tem que ser entendido como sistema. E o que eu estou dizendo, né? O que um sistema de cuidado envolve? Políticas públicas articuladas, né? E a gente tem aqui um espaço de políticas públicas que são, de fato, articuladas, né? Então, a gente está falando da saúde, da assistência social, da habitação, segurança, mobilidade, transporte. A gente vê isso em Volta Redonda, né? Então, eu estou falando de Volta Redonda porque é um espaço e porque estou na presença de muitas pessoas de lá, inclusive Dani. A gente conhece esse exercício lá. Não é um exercício fácil, não é um exercício dado, mas é um exercício que vem acontecendo com muita competência naquele território. Os serviços têm que ser diversificados, né? A gente precisa de centro-dia, centro-noite, que é alguma coisa que ainda não é tipificada, mas a gente precisa do cuidado domiciliar, da moradia coletiva assistida, as ILPI, e tantos outros modelos agora que têm aparecido, né? Com outros nomes em inglês, mas, enfim, são, de fato, moradias coletivas assistidas e reabilitação. A gente está aqui com SEIJAS sendo representado, que a gente está falando de muitos desses equipamentos, a gente está falando com Leão 13, que tem muitos desses equipamentos, né? Então, a gente está falando de um Estado que está representado no cuidado, né? A gente precisa lembrar que a rede é territorial, né? Então, a gente precisa da integração entre equipamentos e comunidade, por isso citei as duas secretarias, a Fundação e a Secretaria, e o Legislativo. O trabalho do cuidado ele precisa ser valorizado, gente. Nada disso faz sentido se a gente tem cuidadores que não são respeitados, que não são profissão. Gente, ainda essa discussão, sim, ainda, né? Então, sem isso, gente, a gente não segue, né? Agora, para quem são, né, esses espaços? Por que eles existem? Para todos nós. Para as pessoas idosas, para as famílias cuidadoras, para a vizinhança, para os profissionais de saúde, enfim, né? Para quem é da saúde, para quem está lá no espaço hospitalar, é rede, é cuidado integrado, é integração de cuidado em saúde e na assistência, né? Ele cumpre, né, o cuidado, quando integrado e quando bem feito, ele cumpre funções fundamentais, que é o apoio ao próprio cuidado, a prevenção da solidão, que é um tema que a gente vê crescente, né, e minimamente debatido, mas pelo menos está aí sendo falado, suporte à rede sociofamiliar, que tanto sofre, né, como se fôssemos o único espaço de responsabilidade desse cuidar, não somos, está na Constituição, a manutenção da autonomia e independência e, sobretudo, gente, tantas outras coisas, mas, sobretudo, a gente está falando de uma economia do cuidado. Não há, pelo menos hoje, a tal da economia prateada, e Kalash certamente me ajudará nesse tema. Gente, a gente precisa entender que é uma economia do cuidado. Se ela será prateada, se ela será dourada, se ela será diamante, veremos. Mas hoje a gente está em construção árdua da economia do cuidado.
E o que isso produz? O que o cuidado em rede produz, né? Sustentação da autonomia e da independência, eu vou falar de novo, sim, não estou me repetindo, porque isso é fundamental na economia que a gente precisa para envelhecer, que o professor tanto nos fala sempre, né? A gente não fica autônomo e independente assim, como um grande prêmio individual, né? É tudo que as políticas públicas, é tudo que a nossa história, tudo em conjunto nos dá estofo para conseguir, para tentar conseguir, pelo menos, né? A gente está falando de prevenção de agravamentos, a gente está falando de novo apoio às redes sociofamiliares, dignidade no processo de envelhecer, né? O cuidado ele não é apenas assistência, ele é política pública, não é, deputado? E a gente briga muito por isso nessa casa. Quando ele é estruturado, o cuidado ele reconhece a pessoa idosa como sujeito de direito, gente. Pelo amor de Deus, né? A gente não está ali, né, ao lado, a gente não está, a gente é central. Todos somos velhos, nós somos centrais, né? A gente precisa ser ouvido, a gente tem história, a gente não está numa fase da vida que entrou na gaveta, não existe isso. Todas as fases de vida são importantes, devem ser respeitadas. Por que não? O envelhecimento, o que é isso? O que aconteceu com a gente para a gente ter esse tipo de pensamento e ação? Né? Ele rompe com a lógica do peso, da dependência, da família como único responsável, atua diretamente, portanto, contra o idadismo. Né? Cuidado é, portanto, uma prática anti-idadista. E a sociedade, gente, está envelhecendo, está mais. Né? Já envelhecemos, mas estamos envelhecendo mais, o que é ótimo, né? Que bom. Né? Não, a gente não pode falar, nossa, que luta que vai ser agora que temos uma sociedade envelhecida. Não. Né? São desafios, mas que bom que temos uma sociedade envelhecida, né? E vamos enfrentar esses desafios com competência, com dignidade, com boas políticas. Né? A sociedade ela é a realidade. Né? Então, a gente tem, gente, todos os tipos de velhos. Eu costumo dizer que somos... Quantos velhos existem? Quais os tipos de velhice? Né? Tantos quantos velhos existirem. Somos únicos. Né? Então, a gente não tem mais como botar os velhos numa gaveta única. Né? Nós não somos todos iguais. Há diversidade. Né? Então, gente, é um equívoco muito comum. Né? É um grupo uno, não é entendido como indivíduos. Né? Então, sim, um pacote, somos os velhos. Né? Somos, sim, todos velhos, mas com histórias individuais que devem ser respeitadas. Né? Então, assim, a única regra que pode ter é a diversidade, né? E o respeito a cada um de nós, de cada história que a gente construiu. Então, a inclusão antidadista, né, ela é uma inclusão onde respeitam todas as gerações, onde as gerações convivam. A gente fala muito de intergeracionalidade, e Seija está aqui para nos provar isso. Como é que a gente faz isso na prática? Né? É um termo usado cada vez mais, que bom, mas será que a gente, de fato, constrói relações intergeracionais? Né? Só que são ações ou são relações? A gente precisa construir relações. Né? Então, quando a gente fala espaços inclusivos, o que é isso? O que é isso na prática? Né? Será que ele considera, por exemplo, uma acessibilidade física real ou apenas normativa? Né? A gente está lá seguindo o livro, mas será que, na prática, né, ela está sendo atendida e, de fato, né, acontecendo? A possibilidade de permanência confortável, o mobiliário, ele está bacana? Ele está funcional? Ele está confortável para todo mundo, tá? Para todo mundo, lembra, né? Uma inclusão antidadista é para todo mundo fica bem. Respeito aos diferentes ritmos, né, físicos e cognitivos. Né? Será que... Porque assim, a gente vê muito, uma pessoa mais velha chega num cinema. Que fofo! Nossa, que legal! Gente, até quando a gente vai olhar pessoas de todas as idades, de todos os tipos, achando fofo, achando incrível, achando diferente, com surpresa? É isso? Não, não é possível. Né? Então, assim, o acolhimento, de fato, né, ele existe. A gente tem equipes bem treinadas, educadas, entendendo o que é, quer dizer, educação continuada. Será que a gente tem para todo mundo que trabalha em todas as situações, né, em todos os ambientes? Programação cultural, intergeracional, enfim, a gente escuta, né, quem está lá, quem são os trabalhadores, os usuários, né? A gente dá atenção, a gente escuta o que eles querem, precisam, o que nós queremos, o que nós precisamos. Né? Quantos centros-dia de convivência existem no território?
Quantos equipamentos apoiam cuidadores familiares? Quantas opções de moradia assistida são acessíveis? Né? A gente sabe, no Brasil tem mais aí de 10 mil ILPI. Aí está aqui, eu estou falando de ILPI. No estado do Rio, em torno de 500, na cidade do Rio, em torno de mais de 300. Acessíveis, de qualidade, quantas são? Né? Estamos planejando espaços sociais para velhices diversas ou apenas reagindo a emergências do cuidado? Chega de emergência de cuidado, né, gente? A gente tem que se planejar. Estamos desenhando esses espaços para autonomia ou contenção? Convivência ou apenas vigilância? Integração territorial ou isolamento arquitetônico? Tanto a gente fala dos muros altos das ILPI, dos portões trancados, né? E aqui eu vou trazer 2 exemplos, né? Fundação Leão 13, do Estado do Rio de Janeiro, com suas ILPI, são 2. Eu não vou falar, porque eu acho que as imagens são muito fortes, mas eu poderia falar aqui por horas sobre os 2 equipamentos, dos quais eu me orgulho muito. Eu vou falar do CRAP Cesarão, da Seiges, que é um equipamento novo, disruptivo, não é centro-dia, não é centro de convivência, é um outro equipamento que trabalha com cidadania direta. Outro dia eu recebi a ligação de uma pessoa que trabalha lá, porque eu fiz uma encomenda de chaveiro, ela vai me entregar. É geração de renda, né? É competência, enfim. E Dani vai falar já. De um outro equipamento que eu sou muito apaixonada. Então, gente, o Rio quer ser um estado, uma cidade longevos, né? Saiu errado, responsáveis, né? Que lugares existem hoje, né? Quando já vivemos com 80, 90, 100 anos, né? Que nos ampare, que nos respeite, que nos queiram, né? Que eu seja confortável nesse lugar, não como uma concessão, não me achando fofa porque eu com, sei lá, 90 anos fui ao cinema. Nossa, né? Não, chega. Estamos construindo hoje os espaços onde gostaríamos de viver hoje e amanhã? É isso que a gente quer? A gente quer viver do jeito que a gente está vivendo hoje? A gente, como velho, como sociedade longeva, como filhos, né, como sobrinhos, como netos, como profissionais, é isso que a gente quer? É isso, gente. Vamos em frente, né? Porque a gente tem muito trabalho, muitas coisas interessantes estão sendo feitas, mas muito trabalho a ser feito ainda. Obrigada. Obrigado, amiga Cristina Abdala. Sabe tudo sobre a pessoa idosa, quase tudo. Né? Trabalho maravilhoso. Queria aqui cumprimentar Regina Célia Leite, que é do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Guapimirim. Obrigado pela presença. Veio de ônibus para cá, me falou, obrigado mesmo. Amigo Márcio Gonçalves, vice-presidente da Fundação Leão 13, obrigado pela presença. Zilair Barbosa, é do Conselho da Pessoa Idosa de Teresópolis, obrigado, também veio de ônibus aqui prestigiar esse evento. Ver essa casa lotada é uma felicidade muito grande, viu? É para a gente ver que nós estamos no caminho certo. Érico Coelho é membro do Comitê Técnico dos Sindionhos e Boas Práticas, né, em LPIs. Obrigado, Érico, pela presença. Doutora Dina, obrigado, minha amiga, presidente da Comissão da Pessoa Idosa da ANE. Não é isso? Dina Frutuoso. Já teve Volta Redonda numa palestra lá. O pessoal ficou admirado. Parabéns. Thaís, diretora da LPI. São Miguel da Silva. João Miguel, lá de Volta Redonda. Volta Redonda tem 3 LPIs, né? Filantrópicas. Quando a gente fala de LPI, a gente fica preocupado, né? Porque o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, tanto o Estado como os municípios, existem pouquíssimas instituições de longa permanência pública, né? Essa é uma luta nossa aí para ampliar isso e, infelizmente, a gente fica muito preocupado. Hoje eu sou deputado estadual, mas fui secretário de Assistência Social de Volta Redonda por quase 15 anos
em Angra dos Reis por quase 2 anos, e sempre trabalhando na área social, né? Volta Redonda tem a vantagem de ter 35 CRAs, 35 Centros de Referência da Assistência Social. É a cidade do Brasil que tem o maior número de CRAs por número de habitantes. Nós temos um prefeito lá, que é o prefeito Neto, que está no 6º mandato, e tem a sensibilidade de investir no social. Por isso que eu falo com orgulho que Volta Redonda é uma cidade diferenciada, porque realmente investe no social e tem equipamentos sociais, políticas públicas lá são eficazes, que tem sobre o comando do prefeito Neto, hoje está aqui a subsecretária Larissa e toda a equipe da secretaria, né, que atende a população de Volta Redonda com muita carinho, mas principalmente com muita competência. Então, a Volta Redonda vem avançando no social. E na época eu era secretário, nós, depois de muita luta, criamos lá o Centro-Dia para pessoa idosa com Alzheimer. Aí atende as pessoas idosas com Alzheimer e seus familiares. Uma das mentoras desse projeto, né, foi o prefeito Neto, onde ia colocar na saúde, a saúde não achou que não era tarefa dela, na época eu era secretário, e pedi para o prefeito deixar na assistência. E ele aceitou o desafio. A Kátia foi uma das mentoras do trabalho, né? E a minha amiga Daniele, que já trabalhava comigo na secretaria e já tinha ocupado vários cargos de coordenação, foi a pessoa que nós escolhemos para coordenar o Centro-Dia para Pessoa Idosa com Alzheimer. E até hoje ela coordena. Então a gente fica feliz de que a escolha deu certo. E hoje o Centro-Dia para Pessoa Idosa com Alzheimer é uma referência não só no Brasil, mas mundialmente. Quando a gente visitou Inglaterra, Portugal, nós mostramos esse trabalho e todos ficaram admirados. Então a gente fica feliz. Então, nesse momento, eu vou convidar a nossa amiga, minha parceira, a psicóloga formada pela Unisal, com pós-graduação em Planejamento e Gestão de Políticas Sociais pela Unifoa, atua há 24 anos na garantia de direitos pela Secretaria de Assistência de Volta Redonda, sendo coordenadora do Centro de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e seus familiares. Autora de capítulos sobre atenção à pessoa idosa, possui premiações de destaque nacional, incluindo o Prêmio Zilda Artes, e reconhecimento por experiências exitosas em geriatria e gerontologia. Minha amiga Daniele Freire. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentando você, Munir, que é deputado, mas vai ser meu eterno secretário. Eu cumprimento Cristine, que tem sido mais do que parceira, tem sido uma amiga, tem sido uma mestre, me salva em várias coisas que eu pergunto. É uma honra. E eu já disse para você, doutor Alexandre, que se eu terminasse a minha carreira profissional hoje, estaria ótimo, porque, para quem é uma estudiosa como eu, dos processos de envelhecimento, o senhor tem sido bússola para todos nós. Muito obrigada por nos guiar aí, por todo esse caminho que é a qualidade de vida, né, no envelhecimento. Vamos lá. Não sei se eu vou saber usar isso, não vou conseguir ficar sentada, desculpa. Kátia, o arquivo. Passei, meu amor. Espera aí, gente. Corta aí. Quem faz ao vivo. Passou, não? Quer passar?
Olha, gente, eu mandei, tá? A Tati está relutando para não falar quem é. É, o Kátia. Bom, eu vou começar a falar, né? E a gente vai colocando em seguida os slides. Talvez, olha, a gente jura que a gente não viu o que eu produzi, o que Cristine tem. Você acha melhor pendrive? Tem pendrive? Tem. Eu sou prevenida, eu trouxe pendrive também. Não confiou na Tati, não. Não, não confio. O professor já vai passar alguma coisa? Tá, já mandei. O Dona Alexandre está aí? A gente não viu o material um do outro, mas grande parte do que eu vou falar, a Cristine já falou, então eu vou me abster. A gente vem conversar aqui bem rapidamente hoje, falando sobre a construção cultural do envelhecimento e as demências. Precisaria bem do slide. Alexandre acostumado na Inglaterra, Suíça, vai ver aqui. Não se preocupe, doutor Alexandre, vai sair direitinho. Nossa, já tem 4 ali, ó. Vai lá, Sandra, resolve. Kátia, manda do seu zap aqui, que você tem o zap dos meninos aqui. Agora a Kátia apareceu. Não. Você é um deputado mais nervoso, hein? Canetava todo mundo. Calma. Envelhecer também é a arte de desenvolver a paciência. Calma. Eu tô calmo. Não sei se o professor está calmo também. Tudo vai acontecer no seu tempo. Eu tô calmo. Se o Pedro ia te falar antes também, ficou lá vendo. Só para te dar um susto. Aí, foi, viu, gente? Foi. Na hora que falou, vamos fazer, ele falou, não tem não. Ok, vamos lá. Envelhecimento, demência e construção cultural. Eu falo que quando a gente começa, a se apropriar da questão, do envelhecimento, estudar os processos de envelhecimento, e hoje estudar, trazer os dados estatísticos, todas as normativas, tudo aquilo que a gente vê a respeito da pessoa idosa, a gente não precisa ir muito longe. Basta que a gente olhe no nosso entorno. Essa é uma foto, a primeira foto, é uma foto da minha avó, aos 74 anos, em 1985. A segunda foto é a minha própria mãe, que faz 80 anos essa semana e está fazendo a rota do vinho em Curitiba. Nós estamos falando de 41 anos de diferença, de 85 para 2026. Nós estamos falando de 2 pessoas idosas. Nós estamos falando de 2 perfis de mulheres idosas. Nós estamos falando de cerca de 40 anos de diferença de uma de outra. Quando a gente busca nos noticiários, a gente via aí, 1970 e 1980, cresce o número de pessoas acima de 60 anos no Brasil. 2000. Média de idade da população brasileira sobe significativamente. 2010, o censo nos diz: existe um crescimento robusto da população idosa no Brasil. 12 anos depois, o censo diz: está constatado. Existe um crescimento recorde do número de pessoas idosas no Brasil. E de lá para cá, 2023 para cá, o número de pessoas idosas quase duplicou, de 2000 até 2023. Dados indicam que o Brasil já é considerado um país envelhecido.
esse crescimento robusto, o aparecimento e o crescimento robusto das pessoas idosas, ele se contrapõe a mais de um século de construção cultural do que nós entendemos por velhice e pessoa idosa. Não tínhamos nem a palavra pessoa idosa. As pessoas eram velhas. O simbolismo da velhice, do ser velho, que a gente traz, entranhada, inclusive para nós psicólogos, no inconsciente coletivo, é de que quem era idoso? Pessoa com obsolência e improdutividade. Aquela pessoa que tem perda da vitalidade dos padrões de jovialidade. É aquele momento que você ficou velhinho, se recolhe, fica quietinho, faz uma atividade, né, mais para dentro do que para fora. A pessoa é velha, ela tem a perda da capacidade de resoluções da sua própria vida. Isso são conceitos culturais, gente, que estão entranhados no inconsciente coletivo. O fato de nós termos um aumento significativo do número de idosos faz com que nós estejamos aqui, hoje, lançando um manual para que a gente possa modificar essa construção cultural que se perpetua. Nós estamos aí nessa luta, mas ela se perpetua. Com o crescimento expansivo do número de idosos, a gente também traz para o nosso conhecimento um leque e a variação do que é ser pessoa idosa hoje no Brasil. E aí aqui nem caberia a gente falar aqui sobre os recortes, né, gente? Gênero, cor, sexualidade, regionalidade. Nós temos um país que se configura com pessoas idosas das mais diversas naturezas. Religiosidade, nós temos pessoas idosas que se asseguram, né, com relação à renda, mas nós temos muitas pessoas idosas já em situação de rua. E a gente traz para o nosso cotidiano toda essa dimensão que é ser uma pessoa idosa hoje no Brasil. Diferentemente da construção cultural que dizia que o idoso precisa ficar em casa, ele precisa ser mais recluso, ele tem essa característica mais yin do que yang, a gente se depara com idosos dessa natureza. Muitos idosos hoje que cuidam dos seus próprios netos, por uma série de questões de violências estruturais, empregabilidade, e por aí a gente vai. Nós temos, aqui não saiu uma foto, tá? Que é algo que pertence muito a nós, lá no Centro Dia para Idosos com Alzheimer. Nós temos um contingente enorme de pessoas idosas cuidando de outros idosos. Nós temos 7 milhões de pessoas idosas que continuam trabalhando para garantir a renda das suas famílias. Esse perfil de idoso, ele é incompatível com a construção cultural de que deve-se ficar em casa, de que deve se recolher, de que a velhice é aquele momento introspectivo. Quando a gente fala sobre construção social imaginária da velhice, eu queria que vocês puxassem, né, no próprio arcabouço psíquico de vocês, quando a gente fala assim, a pessoa foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. O que vem na cabeça de vocês, do pensamento de vocês? E olha que aqui nós estamos falando de profissionais, trabalhadores, né, propulsores de políticas. Alguém pode dizer o que vem à cabeça? Eu vou trazer um relato do Centro de Alzheimer. Lá no Centro de Alzheimer, quando a gente diz assim, fulano foi diagnosticado com Alzheimer, a pessoa fala assim, ah, meu Deus, coitado. Ih, que dó. A construção cultural do envelhecimento, ela já é complicada. Quando se coloca a construção cultural de uma pessoa idosa que demencia, é quase como se fosse uma sentença de morte naquele momento. E aí a gente já mata todo e qualquer direito à cidadania dessa pessoa idosa com Alzheimer. Porque o diagnóstico acaba se sobrepondo a toda a historicidade dessa pessoa.
É como se os quadros demenciais, eu vou falar sobre Alzheimer, porque a gente sabe que é de maior prevalência. É como se um quadro demencial ele tirasse daquela pessoa tudo o que foi construído socialmente, inclusive o direito de escolha. Por que a gente tem essa construção interna sobre o processo de envelhecimento e a velhice, principalmente quando a gente fala sobre demências? Porque, durante a história de vida da humanidade, a gente aprendeu a lidar com a tal da régua da normalidade. A sociedade criou uma régua de normalidade. Tudo aquilo que extrapola para mais ou para menos é visto como diferente. E a gente nem foi ensinado a lidar com diferente. Lidar com diferente é uma luta diária que a gente tem tido agora. Inclusive, é isso que nós estamos fazendo agora. O manual antidadista, ele quer romper com a ótica do que entenderam por normalidade. Sob a ótica de quem, também não sei. Trazendo para o contexto da política pública e dos quadros demenciais, qual é o papel das políticas públicas na perspectiva antidadista? Essas são fotos lá do Centro de Alzheimer, são fotos reais, são fotos dos nossos atendimentos e dos nossos atendidos. Qual é o papel da política pública? Como Cristine já trouxe, fomentar espaços, discussões e possibilidades de ampliar o cuidado e de reverter a lógica da dita normalidade, trazendo a pessoa idosa para o seu protagonismo. Esse é o papel nosso enquanto política pública. A política de assistência social ela preconiza, dentro das suas normativas, o empoderamento da pessoa idosa, de várias formas. E, na verdade, quando a gente fala de uma política antidadista e que a gente fala de cuidado não só com a pessoa demenciada. É preciso que a gente traga para o contexto quem cuida. 90% das pessoas que cuidam de seus idosos somos nós, mulheres. E aí eu estou fazendo um recorte de gênero. Nós, mulheres, e na nossa grande maioria, também estamos adoecendo e tendo dificuldade nos nossos próprios processos de envelhecimento quando a gente não tem apoio. E é aí que o Estado se apresenta como apoio. É aí que a política pública se apresenta como apoio. A gente vê lá no Centro de Alzheimer famílias que chegam extremamente adoecidas. Dessas famílias, mulheres extremamente adoecidas. Sobretudo, nós vemos no Centro de Alzheimer, que também é um recorte dessa política, nós vemos mulheres entre 20 e 55 anos que deixaram de trabalhar para cuidar dos seus idosos. E aí, numa perspectiva macro, a gente fica pensando o seguinte: como irá acontecer o processo de envelhecimento dessas mesmas mulheres? São mulheres que não estão trabalhando, são mulheres que não estão recolhendo renda, são mulheres que, possivelmente, se nós não nos apresentarmos enquanto política pública que cuida, são mulheres que irão envelhecer adoentadas e sem renda. É preciso que a gente traga isso para o contexto quando a gente fala de uma política antidadista e que a gente fala de uma política de cuidado. Isso é um ciclo muito maior do que apenas um centro-dia, que fornece, lógico, com toda a sua competência, a estimulação para os nossos idosos, dá o apoio à família, mas é preciso que a política pública se apresente para além dos muros do centro-dia. É preciso que essa política pública vá lá na ponta, lá na unidade de saúde, que ela vá lá no CRAS, como nós vamos, fazer as rodas de conversa, trabalhar no modelo preventivo. Nós acabamos de ter aí o lançamento dos 14 fatores de risco modificáveis para a gente prevenir as doenças, a doença de Alzheimer e as demências. É preciso que a gente fale para esse público, é preciso que a gente cuide, é preciso que a gente abra esses espaços públicos para que acadêmicos desenvolvam seus projetos de pesquisa lá dentro. É preciso que a gente se articule com a rede de garantia de direitos. Já o papel da política pública ele é um papel articulador nessa política antidadista.
porque senão a gente só coloca lá dentro o idoso e atende. A gente não se articula enquanto política pública. Esse é o papel da política pública. Quando a gente fala de política pública, não é possível que a gente empreenda nenhuma luta se a gente também não falar de orçamento. É preciso que a gente lembre que a luta ela é real, que a gente precisa fazer o que for necessário, mas a gente precisa garantir nas pastas orçamentárias o dinheiro para que a gente monte essa estrutura de cuidado, que é uma estrutura que dá para a gente fazer uma articulação entre o poder público e a sociedade civil. Todos podemos cuidar, porque todos queremos ser cuidados. O cuidado ele perpassa desde que a gente é criança. E num país que envelhece a olhos nus, quem cuida da gente daqui a um tempo? E aí eu sempre falo para nós, mulheres, como seremos nós nos nossos processos de envelhecimento? Que cultura é essa que ainda legitima o cuidado somente para nós, mulheres? Como se, desculpem os meninos, mas como se os meninos fossem só uma coparticipação. Pega o trem se quiser, se não quiser, desce. E ficamos nós, insanamente, tentando dar conta de tudo. Uma hora essa conta vai chegar para nós. Então, assim, é uma política que precisa levar em conta o cuidado feminino também. E aí, assim, só para encerrar, a gente tem aqui, eu trouxe, né, porque a gente fala tanto em rede, em Instagram e tudo, tem agora o Note, né? O Note é a nova tendência na visão dos mais velhos, né? É o empoderamento que as redes trazem, o empoderamento da pessoa idosa. Eu fico perguntando como se dá o Note de uma pessoa com demência. Estou esperando o Instagram me mostrar até agora. Mas eu trouxe por quê? Assim como a gente fala sobre uma construção cultural, hoje as redes elas são... Eu não sei se elas contribuem ou se elas descontribuem para uma formação cultural ampla. De qualquer forma, eu gostaria de terminar a minha fala com Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, na música Envelhecer, ele diz que a coisa mais moderna que existe hoje em dia é envelhecer. Então, que a gente crie espaços como esse, que a gente sente para dialogar e que a gente entenda que nós não temos mais um país só de jovens. Nós somos o país que a gente quer viver. Então, quem ainda não é idoso está no processo de... Cada dia que a gente vive é mais um dia que a gente chega perto do que a gente considera como idoso, que não tem nada a ver com idade. Que a gente seja feliz nessa caminhada que é árdua, mas ela é possível. Obrigada, gente. Obrigado, Dani. Que show, hein? E ela não mostrou o filme do Alzheimer. Você não trouxe, né? Tem um filme também que o doutor ia gostar, mas tá bom. Tem uma amiga minha, a Dalva, está representando aqui o nosso líder, o deputado Luiz Paulo Correia. Obrigado, Dalva, pela presença. E nesse dia histórico, né, vamos ter uma palestra histórica também. Convido agora o médico, que é referência internacional do estudo do envelhecimento, com mais de 40 anos de atuação como professor, pesquisador e formulador de políticas públicas, com carreira acadêmica no Brasil e no Reino Unido. Destacou-se na Universidade de Oxford e na London. Nossa, só... Nem vou ler tudo, não, que onde fundou o Departamento de Epidemiologia do Envelhecimento. Dispensa apresentações, viu? Doutor Alexandre Kalash, obrigado pela presença mais uma vez. É uma honra para todos nós ter essa palestra sobre a cultura do anti-idadismo.
Olá, bom dia a todos. Vou até me levantar por uma questão de deferência com vocês todos. E agradeço muito, deputado, pelo convite. É honroso para mim estar aqui. Muito obrigado, Cristine. Estivemos aí há algumas semanas ou meses, né, trabalhando para que a gente pudesse trazer este pequeno manual e lançá-lo aqui na Assembleia. Obrigado, Dani, por suas palavras. E eu vou começar provocando. Abdala Muniz Kalash, nomes árabes. Quando os nossos antepassados chegaram aqui, eles encontraram preconceito. Eu me lembro quando eu era pequeno, que havia ainda muitos imigrantes nascidos como os pais do Munir, do meu pai. No caso do Abdala, que inclusive o tio trabalhou com meu pai, eram turcos. Depois eles melhoravam um pouquinho mais de vida, viravam sírios. Se eles se dessem bem, eles viravam libaneses. E os poucos que ficavam realmente bem-sucedidos eram armenos. Você vê nessa classificação como a linguagem é importante e que a gente vai modificando à medida em que a construção social do que é ser um imigrante bem ou mal sucedido se dá. Mas uma coisa os nossos antepassados tiveram. O meu pai, na hora que colocou o pé na Praça Mauá como um imigrante jovem, de 16 anos, ele já tinha mais direitos do que aqueles escavadores que estavam ali esperando. Negros, que estavam aqui há gerações. Pelo simples fato dele ter uma pele mais clara, ele já tinha adquirido direitos que os descendentes dos escravizados não tiveram e, por muitas vezes, ainda não obtiveram. Isso é preconceito. E o que nós estamos falando hoje aqui é sobre, talvez, o último grande tabu, o último grande preconceito, que é o preconceito contra a idade. Dani, com todo respeito, eu não sei o que é Note. Acho absolutamente contraprodutivo e idadista disfarçar. Tem que ser da melhor idade, da felicidade, da terceira idade. Não. Posso te chamar de Muniz, né? Munir. Munir. Você se descreveu. Eu vou me descrever também. Eu sou um homem que no Brasil sou branco, mas quando eu peguei um avião, fiz um voo de 12 horas e cheguei em Londres, depois de 12 horas sofrido na classe econômica, tipo sardinha, 2 refeições medíocres, cheguei na Inglaterra e depois acabei ficando por lá 20 anos, da minha formação toda acadêmica, trabalho acadêmico, eu deixei de ser branco. Branco? Você? Na Inglaterra, não. Você pode ser da Líbia, do norte da África, do Oriente Médio, paquistanês, indiano. Se estiverem com boa vontade, vão achar que você é um deigo, que é um termo pejorativo para aqueles de descendência hispânica ou portuguesa. Quando estavam com boa vontade, eu virava deigo. Não mais, branco, jamais. Isso mostra como que o preconceito é algo que a gente constrói. O preconceito é algo que é relativo. Tem alguém aqui que tem em torno de 35 anos? É com vocês que eu quero falar, sabe? É exatamente com vocês. Sabe por quê? A gente fica falando que o Brasil está envelhecendo de uma forma rápida. Está. E que hoje nós temos em torno de 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos e que em 2050 serão em torno de 68 milhões. Nós vamos dar um salto de em torno de 15%, 16% para 31%. E alguns pensam, mas 2050
é um futuro muito distante. Eu não estou preocupado com 2050. Eu estou, porque você, em 2050, vai ter exatamente 60 anos, se você tem 35 hoje. Eu estou falando muito mais para você do que para nós. Eu estudo gerontologia não há 40 anos, não, Uni. É há mais de 50. Eu descobri a minha vocação nessa área de envelhecimento quando eu era novinho. Eu já fui novinho. E aí, naqueles primórdios, lá em 1975, que eu percebi que o futuro é o envelhecimento. E que se uma coisa fosse acontecer neste país, no Brasil, embora eu estivesse fazendo lá o meu mestrado e depois doutorado em Londres, em Oxford, eu percebi que aquilo que tinha acontecido nos países desenvolvidos, o envelhecimento, ia acontecer no Brasil de uma forma muito mais rápida e muito mais desigual. A diferença dos países desenvolvidos que já envelheceram é que eles primeiro enriqueceram para depois envelhecerem. Nós estamos envelhecendo em pobreza ainda. E, em muitos casos, em miséria. E é isso que eu estou interessado. É saber qual é o caminho, porque à França foram necessários 145 anos para dobrar de 10% para 20% a proporção de pessoas idosas. Desde 1845 até 1990. Um país rico, que foi uma colônia, uma potência colonial. Ao longo do século XIX e ao longo do século XX. E eles acham que é complicado envelhecer. Que política que nós precisamos? Eles tiveram 8 gerações para se adaptarem. E tiveram os recursos. Nós vamos fazer o dobrar de 10% para 20% entre 2011 e 2030, 19 anos. O que para eles foram necessários 8 gerações, nós vamos fazer em menos de uma. É um desafio. Eu jamais falo de envelhecimento como problema, mas é um desafio. E que se a gente não prestar atenção, nós vamos fazer com o seu futuro, vocês, idosos de 2050, um problemaço. Por que isso não é possível? Simplesmente porque o único grupo da população que continua a crescer no Brasil é o de sexagenários. Desde 2000, do ano 2000, talvez até antes, portanto, há mais de uma geração, as taxas de fecundidade, ou seja, o número de filhos que uma mulher espera ter no final da sua vida reprodutiva, estão abaixo da reposição. Se um casal não tem 2 filhos, esse casal não vai se reproduzir. E nós estamos assim. Nasceram menos bebês desde 1998, menos bebês que geraram menos crianças, menos adolescentes, menos adultos jovens, e enquanto isso o número de pessoas idosas só faz crescer. Em 2040, talvez antes, nós vamos chegar ao máximo da nossa população. Nós hoje estamos com 212 milhões, e nós vamos chegar a 220 milhões entre 2038 e 2040. E a partir daí, a população brasileira vai começar a diminuir. E nós vamos chegar no final do século, 2100, com uma população 1/3 mais baixa do que ela terá sido em 2040. Este é o século do envelhecimento. O século passado teve uma grande conquista social. Envelhecimento. Envelhecimento como regra. Eu nasci com uma expectativa de vida de 46 anos. Eu nasci em 1945, pode fazer as contas, eu já estou com 80 anos. Eu não fui programado para estar aqui. Eu fui programado para já ter desaparecido como a maioria dos bebês que nasceram também em 1945 e que morreram no meio do caminho há muito tempo atrás. A expectativa de vida mais longa do mundo em 1900, no início do século passado, era a da Alemanha,
46 anos. Hoje não existe nenhum país, por mais pobre que seja, que tenha uma expectativa de vida tão baixa quanto era a mais alta em 1900. Eu chamo isso revolução da longevidade. É uma revolução. Revolução é algo que se passa muito subitamente numa população ou numa sociedade e que, a partir daí, essa sociedade não será a mesma. É o que nós estamos vendo com a longevidade. Nós já estamos em torno de 78 anos de expectativa de vida. Comparem com a expectativa de vida um bebê que nasceu como eu em 1945. Mas não são mais 30, ou 25 ou 30 anos de velhice, são 30 anos mais de vida. E nós temos que colocar tudo sob a perspectiva de curso de vida, como Cristina e Dani já indicaram, já sugeriram. Nós seremos, na velhice, o resultado do somatório das vivências, das experiências, dos eventos que se passaram antes. Isso é fundamental. Se a gente não entende que, na velhice, a nossa saúde, os nossos conhecimentos, os nossos direitos, nosso sistema de proteção social não foram construídos ao longo da vida, a gente vai ficar esperando um milagre que chegou aos 73,5, aos 84, e pum, de repente me dou conta que eu fiquei velho, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Não. A gente tem que construir, é uma construção, e que não é fácil, como a Sandra Sabelo, que está aqui à minha frente, comandando lá na UNAT o trabalho fantástico na UERJ, sabe muito bem. Nós precisamos de rigor, nós precisamos de construção baseada em dados, de evidência, de saber o que funciona, o que não funciona. E por isso, Dani, quando eu vejo Note, eu falo assim, vamos parar com essas tendências americanizadas, eu que vivo entre o Brasil e fora do Brasil, que continuo muito atuante fora do Brasil, não ouvi ninguém, jamais, na Europa ou nos Estados Unidos, falar de Note. É uma jabuticaba. De repente, a gente que gosta, com mentalidade colonizada, vai, Note, eu sou um Note. Eu não consigo nem traduzir. Eu queria só te interromper. Me interrompa. Quando eu estive... Pega o microfone para me interromper com poder. Empoderada. Quando eu estive na Expo Fórum Longevidade, ano 2024, que eu briguei para poder assistir uma palestra sua, porque não tinha lugar lá, um dos painéis temáticos eram os residencial seniors. Quando eu volto para a Volta Redonda, eu disse para as cuidadoras de idosos que trabalham comigo, que vocês não são cuidadoras de idosos, não. Agora vocês são personal seniors. Os meninos, que raio é isso? Eu falei, porque a gente trouxe tanta coisa para resumir, muitas vezes, uma prática que a gente tem diariamente lá, do cuidado, mas com outros nomes que parecem uma coisa de outro mundo. Outro mundo. Aproveitando aqui, eu quero interromper também. Espera Agora, aí, essas mulheres, coitado Kalash, perdido nessa mesa de mulheres. Então, mulheres empoderadas, interrompem, vamos, falar. Residencial senior, senior living. Outro dia, no hospital que minha mãe estava hospitalizada, na porta tinha elderly keeper. Ainda mal traduzido, né? O que é isso? E assim vamos. Vamos lá, com mal traduzido? Quem é que já ouviu falar de etarismo? Quem é que já ouviu falar de idadismo? Qual é a diferença? Nós gostamos de jabuticaba. A palavra idadismo, ela vem de idade, preconceito contra idades. Como tem racismo, preconceito contra a raça. Como tem sexismo, preconceito contra o sexo. Como tem incapacitismo, preconceito contra a incapacidade. Como tem LGBTismo, preconceito contra pessoas que têm uma orientação sexual que eu não gosto. Mas para a idade, resolveram sofisticar. Só no Brasil é que a gente usa um outro termo que a minha vizinha de 87 anos me encontrou no elevador e falou assim, você que estuda
envelhecimento, não é? O senhor não é o médico lá do 5º andar, senhora? Você pode me explicar o que é essa história de etarismo? Porque me perguntaram se eu já sofri de algum... E o elevador descendo. Eu falei assim, e onde é que isso vai parar? Porque me perguntaram se eu já sofri de algum caso de etarismo, e eu fiquei na dúvida, porque eu sei o que é otarismo, preconceito contra o otário, mas ninguém nunca tinha me acusado de ser preconceituosa contra o etário. Vamos parar com isso. Vamos chamar boi como boi, né? Vocês que vêm lá de Volta Redonda, que tem ainda muito gado, vamos falar do que é. Já é complicado explicar o que é idadismo, e as pessoas vêm com esses termos que no mundo inteiro, fora do Brasil, todo mundo fala o equivalente a ageism, idade, idadismo. E aqui a gente parece que quer sofisticar uma coisa assim mais bonitinha, mais intelectualizada. Não. Eu acho que a gente deve usar a linguagem como ela é pronunciada, como é um meio de comunicação. E eu vou contar um pouquinho da história como a gente chegou a este manual, o pequeno manual antidadista. Eu não sei se alguns de vocês se lembram, uns 5 anos atrás, foi logo depois da trágica pandemia do Covid, eu digo trágica, sobretudo no Brasil, porque nós temos 3% da população mundial e fomos responsáveis por 11% das mortes. Alguma coisa trágica aconteceu que explique por que essa população de 3% do total global fosse responsável por 4 vezes o número de mortes que aconteceu proporcionalmente no mundo inteiro. Por quê? Porque houve um governo que se comportou de uma forma idadista. Eu não vou comprar vacina porque vocês são velhos, estão ocupando lugar, estão gastando recurso, lugar de velho, fraco, vai embora, desaparece. Não estou interessado, eu não vou fazer investimento, não fico pensando que a gente vai ficar tratando, vai ter tratamento intensivo, vai ter vacina, embora as vacinas já estivessem presentes, já era possível comprá-las. Isso é um caso de idadismo, não tem outra palavra. Porque se fosse uma epidemia que atacasse as pessoas mais jovens, o governo ia sair correndo para protegê-las, mas não para nós. Mas quando eu digo nós, como já foi dito, está todo mundo aqui no mesmo barco. Alguns estão na proa, outros estão na popa, está todo mundo envelhecendo. Não tem essa história de que vocês são velhos e podem ficar para trás. Não. Estamos todos envelhecendo e, felizmente, estamos envelhecendo. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. E essa realidade é fundamental. E tem outra, complementando o mantra. Quer chegar bem aos 100? Estou olhando para você aí de camisa rosa, jovem. Comece já. Comece a se preparar já. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Você é responsável por muitas das decisões que fazer com que você chegue bem aos 100. Mas se não tiver política pública que sustente o seu esforço, a gente acaba vitimizando a vítima, ou culpabilizando a vítima. A responsabilidade é a sua. Você não sabia que tinha que fazer atividade física, que tinha que comer brócolis? Mas comer brócolis como, doutor? Se eu for comer brócolis na primeira semana do mês, eu não vou ter dinheiro para comer açúcar e farinha na última. Exercício, hein? Mas, doutor, eu quando chego em casa, depois de pegar esse transporte público penoso, lamentável, de uma grande cidade como o Rio de Janeiro, eu chego estourado, exausto, e eu só vai querer que eu vá fazer um jogging, vá fazer uma caminhada, eu quero descansar. Vai fazer exercício, mas você, mulher, vai me dizer, eu tenho medo, porque depois que escurece, que é a hora que eu poderia fazer uma atividade física, tem bala perdida, tem riscos, tem calçadas que estão todas esburacadas, não tem iluminação, não tem proteção, tem violência.
O Brasil, infelizmente, é campeão de estupros mundialmente. A cada 6 minutos, nós estamos aqui há 1h30. Lamentavelmente, 15 estupros já aconteceram de meninas, sobretudo pardas e pretas, negras. Não posso dizer para vocês que eu me sinto orgulhoso dessa carga pesada que nos persegue da desigualdade. Mas o que eu posso lhes dizer é que, quando a gente resolve, a gente toma uma posição e faz. Quando eu ouvi que o Duque de Edimburgo, o príncipe real, o rei, casado com a rainha Elizabeth, tinha morrido no início lá de 2021, creio, e o meu filho, que mora em Londres, me chamou pelo WhatsApp e falou assim: pai, sabe que o príncipe filho morreu, o Duque de Edimburgo? Eu disse: sei, Pedro. Não, hoje em dia a gente sabe tudo rapidinho, né? Tem internet. Quando eu fui para a Inglaterra, até as notícias chegar levava muito mais tempo. Aqui é tudo instantâneo. Não é por isso, pai. Eu queria que você soubesse a causa da morte. Porque aqui nos jornais estão dizendo que ele morreu de velhice. Eu falei assim: Pedro, deixa de falar besteira. Quem é que morre de infância? Ninguém morre de infância. Ninguém pode morrer de adolescência. Por que vai morrer de velhice? Que eu vou morrer velho, eu sei, porque velho já sou. Mas não vai ser de velhice. Vai ser de doença com nome e sobrenome. E aí eu comecei a perceber que realmente estava todo mundo dizendo que o Duque de Edimburgo tinha morrido de velhice. Falei assim: não, vamos fazer barulho. E brasileiro, latino em geral, se tem uma coisa que a gente pode fazer bem, é barulho, né? Então vamos fazer barulho. Vamos mobilizar a sociedade civil, vamos brigar e não vamos permitir que uma besteira dessa seja assimilada. Porque imagine se daqui a 10 anos você olhasse retrospectivamente e se existisse um código na Classificação Internacional de Doenças, que é o CID. O CID é o manual que todo médico tem que usar. Se tiver um óbito, ele tem que chegar lá e ver qual é o código que corresponde. Morreu de Covid, morreu de pneumonia, morreu atropelado. Está lá, um código. Mas de velhice? E você chegaria à conclusão, daqui a 10 anos, que o grupo que mais cresce no mundo está morrendo de velhice, contra a qual você não pode nem prevenir, nem tratar. A prevenção seria a morte precoce. Tem gente matando realmente pessoas idosas. Quando você, por ignorância, faz com que alguém morra, um profissional de saúde, comete uma iatrogenia. Sabe o que essa palavra é? Iatros vem do grego, médico. Genia. Morre por uma intervenção médica inadequada. Nós estamos cheios de casos. Se a gente fosse realmente computar no Brasil, a segunda ou terceira causa de morte de pessoas idosas é por iatrogenia. Mas é encoberto. Porque alguém teria que gritar e dizer: não, você está botando iatrogenia aí, mas é porque você deu o remédio errado. É porque você fez o diagnóstico equivocado. É porque você não soube tratar dessa pessoa adequadamente. Não é um erro médico, é ignorância médica que faz com que as pessoas acabem morrendo por iatrogenia. Mas morrer de velhice é diferente. E a Organização Mundial da Saúde estava fazendo uma revisão do CID, da Classificação Internacional de Doenças. E já estava lá enfileirado para colocar velhice como um código. Tanto que a revisão já estava feita, os experts já tinham feito a revisão e a indicação, e quase a hora final, a 2 semanas da adoção oficial do novo código, por conta de muito barulho que a gente fez, criando um hashtag do velhice não é doença,
brigando com a Organização Mundial da Saúde, envolvendo centros acadêmicos, envolvendo a sociedade civil, e quem for da sociedade civil saiba que vocês têm poder. Porque se não for pela sociedade civil, que não tem amarras, que não tem chefe, que a gente decide e grita pelo que quiser gritar, a gente não faz progresso. E eu tenho no meu DNA, graças a Deus, o ativismo. Sabe por quê? Porque eu nasci em 1945, eu sou um baby boomer. Já ouviram de falar de baby boomer? Aquela geração de 20 anos que cresceu, tiveram muitos bebês, as mães e os pais inocentemente acharam que depois da Segunda Guerra Mundial a gente não teria mais guerra. Olha o que está acontecendo no mundo, gente. E se não for para se revoltar com tudo que está acontecendo de maldade, que eu estou falando aqui, e crianças sendo decapitadas e mortas mundo afora, não. Revolta faz parte do meu DNA. E se da mesma forma que eu pertencia ao grupo que construiu a adolescência como construção social, porque até a Segunda Guerra Mundial, mesmo nos países mais ricos, tinha sorte quem tivesse 14 anos e já não estivesse trabalhando em tempo integral. Você tinha que trabalhar para comer. Aí nós viemos, com aquela inocência dos nossos pais de achar que nós estávamos agora em paz para sempre. Com uma fluência, com um dinheirinho no bolso, porque a economia mundial estava crescendo depois do sufoco da Segunda Guerra Mundial. Nós éramos muitos, com melhor saúde e mais conhecimento que qualquer geração que nos precedeu. E nos beneficiando de tecnologia. O que você faz com tudo isso? Você dá o chute no balde, você puxa o tapete, vira a mesa, você se rebela, você é audaz, audacioso, você ousa. E nós criamos a construção social do que é ser adolescente. Era uma palavra difícil de dizer naquele tempo. Adolescente era um conceito que não existia ainda, só biológico. Era estudado sob o ponto de vista de câmbios, transformações endocrinológicas, hormônios, mas não como construção social. E eu sou dessa geração. Só que 60 anos mais velho. E da mesma forma como nós criamos a percepção do que é ser adolescente, e dessa transição da infância para a idade adulta, nós hoje estamos fazendo a construção do que é ser adulto para a tal da velhice. Qual é a diferença? É que a adolescência dura em torno de, 4, 5, 6 anos. É bem verdade que eu tenho alguns colegas de turma que ainda se comportam como adolescentes, mas não acho isso muito saudável, não. Não recomendo. E hoje, 60 anos mais tarde, nós estamos criando uma outra transição que eu chamo de, aprendam esse nome, gerontolescente. Vamos repetir? Gerontolescente. Porque daqui a 20 anos, vocês vão olhar no dicionário e vão encontrar essa palavra que transmite a ideia de que nós estamos envelhecendo de forma diferente dos nossos pais, que dirá os nossos avós. Nós vamos também chutar o balde, virar a mesa, nós vamos fazer barulho, nós vamos nos rebelar, nós não vamos aceitar que a Organização Mundial da Saúde diga que velhice é doença, porque não é doença. E assim como na minha juventude, quando a gente ia para o quarto com a namorada ou com o namorado e trancava a porta, e os pais não sabiam o que dizer. Agora a gente vai fazer cruzeiro, vai paquerar, vai namorar, vai fazer uma opção de coisa, e são os netos que não sabem o que dizer. Essa é a diferença. A diferença também porque a gerontolescência dura 30 anos, dos 55 para cima. A adolescência não. É um período curtinho. Olha quanto tempo e quanto barulho a gente vai poder fazer. E nós vencemos. Na hora H, 2 semanas antes
da data em que o novo Código Internacional de Doenças, o CID, entraria em vigor oficial. A Organização Mundial da Saúde voltou atrás. E nós celebramos. Tivemos uma live fantástica, todo mundo feliz. Conseguimos. Os nossos irmãos da América Latina, de Portugal, da Espanha, os latinos fazendo barulho, né? A Shakira está vindo aí, dia 2 de maio. Então, gente, nós vamos ter que perceber a importância de que o grande último tabu, agora em que o movimento feminista, e foram as mulheres que lideraram esse processo, por que existe um Dia Internacional da Mulher, 8 de março? Porque vocês, mulheres, vocês gritaram, vocês se rebelaram, vocês sabem o que é violência doméstica, vocês sabem o que é discriminação no trabalho, vocês sabem que até hoje continuam recebendo menos pelo mesmo trabalho que um homem da mesma idade tem, e vocês não aceitam isso. Por isso não tem um Dia Internacional do Homem. Não precisamos, a gente está empoderado. E como no Brasil, a classe que manda, que está empoderada, e que continua sendo, é a classe de homens, a gente não se preocupa com isso. Olhem bem, e eu não estou citando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estou falando em geral, hein? Sem nenhuma indireta. Olhem bem para os políticos que têm poder. Um monte de homem. Até hoje. As mulheres estão começando a chegar e vão fazer barulho. Vai ter uma transformação importante. Eu sou membro da Academia Nacional de Medicina, aqui pertinho. E outro dia eu falei para a ala de acadêmicos, eu estava falando sobre treinamento para o envelhecimento. Falei assim, olha, talvez eu não chegue a observar, talvez eu não alcance esse, porque a direita fica com os acadêmicos, a esquerda é a ala dos convidados, e o público fica atrás. E eu virei para a ala dos acadêmicos, só tinha homem. Tem 7 acadêmicas entre 80 membros da Academia Nacional de Medicina. Daqui a 30 anos, vai ter muito mais mulher. Porque a maioria dos estudantes de medicina hoje é do sexo feminino. E daqui a pouco essa corte vai subir e vai ocupar esses assentos da Academia Nacional de Medicina. Mas, meu amigo, pergunte-me quantos negros tem na Academia Nacional de Medicina? Nenhum. Quem sabe aqui que o engenheiro Rebouças era negro? Quem sabe aqui que Machado de Assis teve que ser esbranquiçado para poder ser aceito pela elite? Este movimento só se faz quando a gente se une, porque o combate contra o racismo não é dos negros, é nosso. A nós, o ônus, de poder, através de muita introspecção, de estudo, de percepção, de mudança de comportamento, de atitude, perceber que isso foi inadmissível num país caracteristicamente afro-brasileiro, em que nós temos a maioria que se vê, autodeclara como negra, preta ou parda, que é majoritariamente feminina. E quanto mais velha, mais feminina fica. E se a gente não combater todos esses tipos de ismos, a gente não vai fazer progresso. Porque eu já disse, e repito, o único grupo que vai continuar crescendo na população brasileira são vocês, os sexagenários de 2050. E nós vamos chegar no futuro, no final do século. Tem alguém aqui de 25? 26? Gente velha. 27? Eu estou perguntando 25 pelo seguinte. Eu me formei há exatamente 55 anos, em 1970. Eu tenho 55 anos de formado.
não é 55 anos de trabalho, porque eu já trabalhava antes, mas vamos pegar 55 anos de 1970 a 2025, 26, 55 anos, como médico. Se alguém tivesse aqui de 25 anos e se formasse em medicina hoje, some 25 de idade com 55 que eu tenho de trabalho, essa pessoa vai chegar ao ano 2080 um médico ou uma médica. E eu desejaria a essa pessoa que continuasse trabalhando, que estivesse aqui falando, que estivesse contribuindo para a sociedade, desde que essa sociedade deixe de ser idadista e me permita. Eu, por ser um ativista, não peço licença para ninguém. Eu venho e falo por aquilo que virou uma coisa comum, né, da gente falar, assim, poder de fala. Poder de fala suado. Porque foram 20 anos na academia, na Inglaterra, depois 13 anos na Organização Mundial da Saúde, e desde então morando entre Nova York, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Espanha, batalhando, trabalhando, agora de volta ao Brasil, mas com um compromisso. E este compromisso é ter um propósito de diminuir os ismos. E todos os ismos, todos, eles têm 4 Is em comum. O primeiro I é a ideologia. É um grupo que acha que vale mais do que o outro. É um grupo supremacista. Eu valho mais do que você porque eu sou homem, você é mulher. Eu valho mais do que você porque eu sou branco, você é negro. Eu valho mais do que você porque eu não tenho incapacidade, você as tem. Valho mais do que você porque eu sou cis hétero, você é gay, lésbica. Eu valho mais do que você porque eu sou jovem e você é velho. É uma ideologia. E, em geral, quem esposa essa ideologia é um grupo que tem poder. E você vai colocar todas as pedras no caminho, todas as cascas de bananas para tornar a vida daquele que você não gosta mais difícil. Não vou te promover. Você é mulher. Mulher tem que ficar em casa, cozinhando, preparando a comidinha para o marido, cuidando dos filhos, porque cuidado, como já foi dito aqui, é coisa para mulher. Os homens não. Eu não vou te respeitar. Você tem uma orientação sexual que eu não gosto, não aprovo. Menino de azul, menina de cor-de-rosa, e não se misturem. Lembram? Faz muito tempo não, se a gente não cuidar, volta. Eu não vou te dar um emprego. Você tem uma deficiência e eu já julguei que você não vai ser produtivo. Eu aqui decido. Lugar de velho é ficar aí caladinho, hein? Não fica querendo ter direito, não. Não vai ter sonografia, não vai ter hospitalização, não vai ter vacina, não vai ter tratamento. Ficam só dando trabalho e despesa, sem perceber que este é o capital humano que vai caracterizar o século XX, sem perceber que a gente tem que fazer tudo para que essa população que envelhece possa ter cada vez mais um poder e um espaço para que o país possa dar certo. O país só pode dar certo se a gente se utilizar do capital humano, e o capital humano, eu repito, do Brasil, vai envelhecer e muito rapidamente. Não é, Dina Frutuoso? Você está aqui combatendo, escrevendo, no alto dos seus 86. Aí, produtiva, transmitindo conhecimento. E é isso que a gente quer. A gente quer que essa população continue. Não sou eu, não. Daqui a pouco, eu sou realista, gente. Eu estudo gerontologia há 51 anos. Daqui a pouco, fui para o Beleléu. Ó. Eu estou lutando pela geração dos que hoje são mais jovens e que vão ser os mais velhos. Esse é o primeiro I da ideologia. O segundo I é a institucionalização, que você vai botando as pedrinhas no caminho e as cascas de banana. O terceiro é interpessoal. Eu te dou o silêncio, eu te dou o desdém, eu não quero saber a tua opinião. Cala o bico, ocupa o teu lugar. E a sua autoconfiança, a sua autoestima vai diminuindo, diminuindo. Dói.
E você acaba acreditando, o último I, que é o objetivo da ideologia, que é a internalização. Você acaba achando que você vale menos do que o outro, por você ser negro, por você ser gay ou lésbica, por você ser velho, por você ser uma pessoa com uma deficiência, por você ser velho. É disso que se trata esse manual. Ele foi inspirado por uma grande mulher, filósofa, historiadora, mulher negra, Jamila Ribeiro, que escreveu o Pequeno Manual Antirracista. E quando a gente venceu o velhice não é doença, e que a gente celebrou um grande grupo pelo WhatsApp, nos valendo da tecnologia, eu falei assim, ei, já estamos celebrando há meia hora. Chega. Vamos agora saber o que fazer com este capital que nós temos. E eu lanço o desafio. Vamos escrever, não sozinho como o Jamila Ribeiro fez, o Pequeno Manual Antirracista. Vamos coletivamente escrever, com várias disciplinas, e gente do Brasil afora, o Pequeno Manual Antidadista. Confesso, gente, que dá muito mais trabalho. Se eu sentasse, ficasse 2 meses, eu escreveria. Talvez não tão bom. Mas coordenar 45 egos, essa vírgula não devia estar aqui, esse acento não é, dá muito mais trabalho. Mas a gente produziu. E é isso que eu tenho a satisfação de trazer para vocês. Agradeço a essa casa por ter produzido, vocês todos vão receber os seus exemplares e saírem daqui empoderados, ativistas, campeões de uma causa, porque essa não é uma causa que pertence a uma categoria, não é uma causa de gente velha, é uma causa do jovem que aspira a envelhecer num país onde seja mais respeitado. Eu convido vocês a nos acompanharem nessa trajetória. Tem muitas coisas mais que eu poderia dizer. Apenas quero fazer uma propaganda. Posso? Dizer para vocês que ontem mesmo estava com Luiz Moraes, no Supera, que é uma organização fantástica de estimulação cognitiva e que tem vários núcleos Brasil afora, lançando lá um livro que eu escrevi. Não é um livro técnico. Livros técnicos, eu já os escrevi, chega. É um livro que vem muito mais do coração, da alma, do que daqui. É uma carta aberta ao jovem de hoje que aspira a envelhecer melhor do que os velhos da minha geração. Tem histórias, não é autobiográfico. E ele tem histórias, sobretudo, das gerações mais velhas, daqueles dos imigrantes, dos nossos ancestrais, que vieram de outras terras, que trouxeram suas sabedorias, suas histórias, que eu ouvi embevecido quando eu era criança. Eu tive a sorte de ter uma avó materna com 17 irmãos e irmãs e um avô materno com 13. Soma dá 30. Multiplica por 2, porque todos eram casados, dá 60. Eu tinha velho para dar com pau para tudo quanto era lado, gente. Mas tinha também muitos primos. Muitos primos. Dos mais velhos eu ouvi histórias. E com os primos eu brigava e brincava. E você aprende a crescer, a se desenvolver, a envelhecer. Quando você brinca e briga, eu lamento os filhos e netos únicos de hoje. E quando você ouve histórias e toma nota delas, das pessoas que vieram antes de nós. E não tenho ilusão nenhuma de que eu, daqui a 2 gerações, seja lembrado. Porque assim é. A maioria das pessoas não é. Mas legado é aquilo que a gente constrói no dia a dia. Não me importa, eu não tenho a vaidade de que eu citem que foi Alexandre Kalash que disse isso ou aquilo. Eu só quero que os princípios que eu estou falando aqui fiquem imbuídos em vocês mais jovens, que vocês levem essa lanterna, esse holofote, ao longo deste século. E se alguém
se lembrar do Alexandre Kalash, que seja com afeto, porque o afeto imortaliza a memória. Obrigado. Que show, hein? Muito obrigado. Que show. O pessoal normalmente vê uma palestra, muitos dispersos e tal. Eu prestei atenção no público, todo mundo firme, olhando, prestando atenção. Ainda vou ser assim ainda. Gente, eu queria agradecer mais uma vez o nosso convidado de honra, né? Dr. Alexandre Kalash. Também queria agradecer a presença da doutora Fátima Henriette, que é presidente da Comissão da Pessoa Idosa na OAB do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. Aproveitar esse momento, e eu queria fazer uma homenagem maiores ao doutor Alexandre, mas tivemos a honra de fazer uma moção de aplausos, aonde a gente, que a LERJ, a nossa Assembleia Legislativa, sobre meu pedido, né? Moção de aplausos e congratulações ao doutor Alexandre Kalash em reconhecimento à sua notável trajetória profissional e às inestimáveis contribuições prestadas à promoção da saúde, da longevidade e da qualidade de vida da população idosa no Brasil e no mundo. Então, eu queria passar às suas mãos essa moção de aplausos. Eu esperava que ele fosse me dar uma bandeja de quibe, mas... É uma honra. Eu não trouxe a bandeja de quibe para ele, senão ele não vai em Volta Redonda. Eu já fiz o convite especial para ele comparecer em Volta Redonda. E ele que foi professor da universidade lá, da Fundação Oswaldo Aranha, dando aula na medicina, né? Já são meio-dia 23. Nós vamos passar o filme de 2 minutos do Centro Dia da Pessoa Idosa com Alzheimer. Tem um filme de 7 minutos, um de 2. Nós vamos passar de 2 e depois nós vamos abrir a palavra rapidamente para o público. Vai ter que ser 2 minutos por pessoa. Porque tiver alguma pergunta para mim, para Cristina Abdala, para a Daniela, mas a maioria eu tenho certeza que vai ser para o doutor Alexandre. Também a resposta tem que ser rápida, senão não dá para a gente ouvir o maior número de pessoas possível, porque nós vamos ter que encerrar até às 13 horas. Então, nós estamos com o nosso tempo contado. Então, enquanto prepara o filme, a Abdala quer falar alguma coisa aqui, né, Abdala? Eu quero só pedir desculpa pela emoção de estar nessa mesa. Eu atropelei 2 questões. Eu não fiz a minha autodescrição, então antes tarde do que nunca. Dani também vai fazer a dela. Sou uma mulher branca, aqui no Brasil, cabelos encaracolados, estou vestindo uma roupa creme com uma blusa listrada branca e vermelha. E queria pedir desculpa também, e uso um óculos de tartaruga. Eu queria pedir desculpa também por ter feito a minha fala sentada. Eu estou com uma tendinite que não me permite mais de 2 minutos em pé. Mas na próxima estarei aqui. Só porque eu dei uma bronca nela, ela tá... E eu sou muito obediente, né? Eu não sou, né? Muito. Só porque eu dei uma bronca. bronca nela, ela ficou... Não tem problema, você deu uma ótima palestra. Eu que também gostaria de pedir desculpas. Eu não me auto-apresentei. Eu sou uma mulher branca
cabelos vermelhos, como diz o Munir, não naturais, óculos vermelhos, estou vestido com uma blusa marrom e uma calça branca. Sou uma mulher de estatura pequena. Estou 10 quilos acima do meu peso, só para vocês entenderem. Muito obrigada. Pessoal, a Kátia, nossa assessora, vai estar fazendo inscrição de quem quer falar. Quem quiser, levanta a mão, que ela vai fazer a inscrição. Minha amiga tem a preferência, viu, Kátia? Então tá. Enquanto isso, nós vamos passar o filme da pessoa idosa, do 100º dia da pessoa idosa com Alzheimer. Está sem som. Tem 5 pessoas que passam 8 horas por dia, 2 a 3 vezes por semana, a um custo mensal de... Em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, há outro centro totalmente dedicado ao atendimento a quem tem Alzheimer. Essa clínica municipal recebe ao todo 75 pessoas que passam 8 horas por dia, 2 a 3 vezes por semana, a um custo mensal de pouco mais de R$ 500 por paciente. As famílias também recebem orientação. O Brasil tem 183 unidades desse tipo. Uma delas fica em Volta Redonda e é especializada em acolher e cuidar de pessoas com Alzheimer. O Centro Dia para Idosos, com Alzheimer e familiares, é tema de muitos pesquisadores de diversas áreas. Nesses 11 anos, atendemos mais de 410 famílias desde a abertura, uma média de 2 a 5 anos de permanência no serviço. Um trabalho em prol de políticas públicas para o envelhecimento saudável do nosso país. Centro Dia para pessoa idosa com Alzheimer. Muitos já foram visitar. Quem não foi, estão convidados. Fez inscrições, Kátia? Tá. Queria também anunciar, doutor Alexandre Kalash, que nosso gabinete, o meu mandato, já fez um projeto de resolução aonde fizemos o título para o senhor de amigo da pessoa idosa que tem aqui na Alerj. Amigo do senhor. Mas mais do que isso, anuncio agora em primeira mão que o meu mandato vai fazer um projeto de resolução que vai ser votado na Alerj, com certeza aprovado, dando a medalha Tiradentes para o senhor, a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Na sua próxima visita ao Brasil, nós faremos a entrega, com certeza. Me sinto honrado, eu só espero não terminar como Tiradentes. Não. Então, agora a doutora Dina, por favor. Eu quero dizer a vocês que essa fala do Kalash, do livro dele, tem tudo a ver
com memórias afetivas. Ele fez, eu tive a honra de esse meu livro novo, é o meu 7º livro, Memórias Afetivas, também não é autobiográfico, e ele está na Amazon, e ele teve o prefácio de Alexandre Kalash, porque a minha tese de doutorado está fazendo 30 anos esse ano, é a primeira do Brasil, e o livro saiu em 99. Então, também com o prefácio do Alexandre Kalash. Então, a gente se conhece há muitos anos, porque, em 96, eu fui com pranchas de reto projetor lá para defender um trabalho que eu apresentei para a SBGG. Eu tinha acabado de defender a tese, né? E aí fui para o consultório, porque tinha gente assim, com vídeos, com não sei o quê. Então, o que eu fiz? Eu digo, perdi, foi embora. A menina me liga de noite e diz assim, parabéns, doutora, a senhora ganhou o 1º lugar do tema livre. Eu, é? A senhora sabe o que a senhora ganhou? Aí eu digo, deve ser livros, psicólogo só ganha livros. Aí ela disse, nada, ganhou passagem, hospedagem, transfere, inscrição, porque é cara, né, a inscrição lá. Então, foi aí que eu conheci o Kalash, premiada pela SBGG, o que é uma honra para nós, porque a SBGG é um grande guarda-chuva que nós temos aqui no Brasil. E aí eu resolvi escrever esse 7º livro, mas eu tenho antecedentes. Eu tenho um Instagram, eu sou Dina Frutuoso, e eu sou marca, então, em todos os lugares. Sou marca, sabe? 86 anos que eu acabei de fazer. Então, a gente precisa de vocês, é o que o Kalash diz. A Sandra está rindo porque a UNAT UERJ, ela tinha 3 anos só de idade, foi meu objeto de pesquisa. Então, tem uma tese de doutorado, é a primeira do Brasil, e nós vamos celebrar lá, né? Vamos celebrar os 30 anos lá, vocês já estão todos convidados. A Sandra que vai organizar tudo, vai fazer tudo. Então, é muito importante a gente poder compartilhar com vocês. Eu fui, durante 10 anos, conselheira estadual, estou vendo algumas pessoas aqui, o nosso conselho estadual. Eu estava premiada, porque, em 96, foi o primeiro conselho, a posse foi no Palácio Guanabara, do conselho, e que muita gente ainda não conhece, infelizmente. Então, a gente precisa levar o fórum, levar o conselho a ser mais conhecido, porque essa luta, eu estou querendo muito passar a bandeira, sabe, passar o bastão. Tem gente que não está me deixando, sabe, Kalash? Mas a gente vai passando, porque realmente chegar lúcido, capaz e competente para fazer esses trabalhos que a gente faz e conseguir essas amizades que nós temos, não é fácil. Mas vocês são muito importantes, porque nós estamos trabalhando para vocês. O tema, o mote do meu livro é: vamos estabelecer pontes em vez de muros entre as gerações. Então, é muito importante que vocês nos ajudem, porque nós estamos caminhando a metade da ponte, mas vocês também precisam caminhar outro pedaço da ponte. Então, e nós não somos invisíveis. Um beijo para vocês. No dia 17, eu vou dar uma entrevista na CBN Noite Total. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, vamos ver o que vão me perguntar. Obrigado, Dina. Você falou uma coisa importante que eu vou só elaborar um pouquinho. Quando eu era mais jovem, eu achava que a vida era uma corrida de 100 metros. Que você tivesse bem energia, você chegava até o fim. Depois eu percebi que não. A vida é uma maratona. E você precisa se preparar para essa longa vida criando resiliência. E hoje, como diz a Jane Fonda, você, bem mais velho, percebe que não é uma maratona. É uma corrida de revezamento. Você tem que aprender a passar o bastão. Toma o bastão. Obrigado. Está escrito também a Regina Célia, de Guapimirim, terra da prefeita Marina. Quero agradecer o convite, né? Estive aqui e o deputado me convidou para estar.
Guapimirim cuida muito bem dos idosos. Nós temos um centro de convivência da pessoa idosa com 98 idosos inscritos. Nós temos exercícios, nós temos aula de informática, nós temos aula de crochê e temos nossos encontros mensais, com muita alegria, com muitos idosos, muitos lanches. Então, nossos idosos lá em Guapimirim são muito bem cuidados. Eu agradeço a oportunidade de estar falando de Guapimirim para vocês. É uma terra abençoada do dedo de Deus. Obrigada. Obrigado, Sérgio. Regina. Não tem mais nenhum inscrito, né? Então, eu queria agradecer os convidados aqui presentes nessa mesa, que deram uma palestra espetaculares. Agradecer toda a nossa equipe, principalmente a Aline e a Kátia, que trabalharam muito com o apoio da minha amiga Abdala para que essa palestra se tornasse uma realidade, esse dia histórico para o Estado do Rio de Janeiro se tornasse uma realidade. Agradecer muito ao nosso convidado de honra, doutor Alexandre Kalash, agradecer muito a todos vocês que prestigiaram esse momento histórico, agradecer a casa aqui, a escola EALERJ, agradecer toda a casa, o nosso presidente em exercício, Guilherme Delalore, agradecer a TV Alerj, todos da casa que contribuíram para que esse dia, mais uma vez repito, histórico para a Volta Redonda, que esse dia histórico para o Estado do Rio de Janeiro fosse esse sucesso. Mais uma vez, a Escola do Legislativo, muito obrigado a vocês, a nossa diretora, por ter permitido que fosse aqui esse evento tão importante. E que a gente continue trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da pessoa idosa. E que a gente combata sempre e sejamos fiéis no anti-idatismo. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe sempre. Valeu!